Boa tarde a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante. E assim, nessa sintonia, nós já vamos nos colocando confortavelmente nos nossos assentos e vamos procurando nos relaxar um pouco. Relaxar é procurar saber como que está o nosso corpo físico, podemos movimentar levemente os nossos ombros para tirar todo o cansaço físico. Tudo que está pesando sobre nossas costas e nosso corpo. Vamos procurando agora a respiração correta. Busque o ar pela narina suavemente e pode soltar pela boca, limpando assim toda a nossa corrente sanguínea. E nesse momento nós vamos percebendo que tudo está em ordem conosco, nosso corpo físico, nossa circulação. E vamos neste momento, nessa sintonia, serenar nossa mente, ligando a mente ao coração e pensando coisas boas, pensando o que viemos buscar nesta casa. E assim nós vamos entregando nesse instante os nossos pedidos mentalmente a Deus e a Jesus. E assim nós vamos buscando o sentimento de gratidão e nós vamos agradecendo aos mentores que nos recebeu, agradecendo o nosso anjo guardião que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, agradecendo a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, está sempre presente nos nossos lares, quando solicitamos através do Evangelho, e a Jesus, nosso Mestre, que nos oferta os ensinamentos. Deus, nosso Pai, responsável pela nossa vida. Agradecemos por tudo que temos, pelo que somos, e nesse momento, com pensamento elevados, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Maria Lúcia, sou voluntária desta casa, da Casa Rafael, e é com muita alegria que eu estou aqui juntos para a gente refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. O tema que nós vamos falar hoje, ele se encontra biblicamente em São Mateus, capítulo 13, versículo do 24 ao 30. E tem também no livro que nós chamamos Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 107. E tem outros livros que falam muito sobre esse tema. As parábolas de Jesus. Então, nós vamos falar da parábola do trigo e do joio. Nós já sabemos que parábola são todas as narrações alegóricas que ensinam uma verdade de grande importância
ou um preceito tem o fundo de um preceito moral, ou seja, uma história real. E Jesus, naquela época em que viveu aqui no nosso meio, ele fazia muito uso das parábolas. E essa parábola, ela tem um grande significado até nos nossos dias atuais. Eu vou ler aqui para a gente entender um pouquinho, que é uma parábola que vem justamente na Bíblia, que a gente, muitas vezes ela é um pouquinho mais prolongada, mas não dá para se refletir, mas é uma parábola do campo, né? Das plantações. Então fala assim: os bons obreiros semeiam a boa semente, mas terminado o trabalho, enquanto descansa, os inimigos do bem semeiam o mal. E de forma que a seara apresenta sempre o bom produto misturado com o mal, ambos, todavia, crescem juntos, e não se deve separar um do outro, a não ser quando a seara amadurece e chega a hora da colheita, quando então o joio pode ser separado e queimado, enquanto o trigo limpo e recolhido ao celeiro. A hora justa, assim como o trigo e o joio, o homem também será separado um dia. Então, no final dessa história, dá para a gente perceber que Jesus estava fazendo uma história referente ao campo, mas ele estava falando diretamente ao homem. E aí a gente faz a seguinte reflexão: a parábola do trigo e do joio, como a gente falou, é uma história da vida rural. Duas plantas parecidas, a gente sabe disso, até a semente é parecida, e que elas crescem junto, mas no final elas poderão ser separadas, né? Na hora da colheita, só pode ser separada na hora da colheita, porque se arranca o joio antes de colher o trigo morre. É interessante, né? E aí eu cheguei à conclusão da seguinte forma: nos nossos corações, ou seja, nos corações do homem, existe o joio e o trigo. E muitas vezes eles são representados de duas formas. O joio, que é a erva daninha, ela é representada pelo egoísmo, pelo orgulho, por todos aqueles sentimentos ruins que destrói o homem. Então isso é o joio, ele existe naturalmente em cada coração. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos buscando a trabalhar em nós a nossa mudança, o nosso equilíbrio, a nossa paz, nós vamos conseguindo ir crescendo, mesmo tendo joio dentro de si. Mas vai chegar um certo tempo que nós vamos cada vez mais buscando os ensinamentos de Jesus e nós vamos florescendo. Isso é o trigo que existe dentro de nós. Ele nunca morre. É a bondade, é o amor. Então, esse sentimento de amor que foi plantado pelo nosso Pai em cada ser, ele é permanente. Ele não deixa de existir. Por mais que o homem se encontre numa situação ruim, que a gente fala, o homem é perverso, o homem é destruidor, mas ele tem o germe do amor dentro dele. Então, conforme ele vai crescendo na sua evolução moral, a tendência é o joio
morrer e o trigo florescer. Então, o egoísmo pode desaparecer do nosso ser e o amor, a bondade, as virtudes que nos eleva para cima, ela florescerá e viveremos eternamente com essas grandes qualidades. No mundo também, representa também pessoas. São as pessoas que trabalham, por exemplo, no mundo o joio são as pessoas maus, violentas, que destrói a natureza, que provoca as guerras e provoca doenças no ser humano. Então, no nosso mundo, no nosso planeta, existem essas pessoas, por falta do conhecimento, ele destrói, é joios. Mas o trigo são as boas pessoas. São as pessoas que trabalham na preservação da natureza, que trabalham em prol da paz, na cura das doenças, os grandes cientistas que procuram a descoberta para as doenças e pessoas simples também que faz parte do mundo, aquelas que cuidam dos animais, das plantas. Elas são realmente o bom trigo. Então, fazem parte dessa evolução, desse movimento que o mundo tem, misturado joio e trigo, homens maus e homens bons. E conforme vão trabalhando mesmo que esteja no mesmo círculo, a tendência é sempre o bom vencer. Então, essa é a nossa história. Então, olha como Jesus era sábio, né? Ele falava para aquele povo daquela época. Mas hoje, refletindo, essa história serve para nós. Porque mesmo sendo pessoas simples, nós temos a grande virtude do sentimento amor. E é com ele que nós somos capazes de mudar o mundo, de mudar, iniciando principalmente conosco. Porque se a gente não conseguir trabalhar essa mudança interior em nós não vamos conseguir mudar o outro. Então, o exercício constante é da purificação do trigo, é trazer a purificação do homem, para que o homem possa um dia, eu falo até assim, alcançar o reino dos céus. E muitas vezes a gente fala, nossa, é difícil. Não é difícil, desde que a gente olhe para nós com alto amor, que a gente perceba que dentro de nós há o germe do trigo, que é o germe da bondade, da caridade, né? E nós começamos, quando nós enxergamos isso dentro de nós começamos a nos valorizar como filho de Deus. E aí o que acontece? As doenças, as dores, as dificuldades, elas começam a ser entendidas por nós e nós começamos a vencer as nossas próprias dificuldades e começamos a florescer, porque quando se chama, quando o trigo floresce, que o seu dono olha a sua plantação, que alegria ele sente. Agora imagine Deus, nosso Pai, diante de tanta dificuldade que existe no planeta, que nós que vemos e plantamos essas dificuldades, e Ele ainda olha para nós com misericórdia e vê em nós o nosso potencial de mudança,
de sermos cada dia melhor, cada dia feliz, ter força para podermos viver dentro dessa lei divina, que é a lei do amor. Cuidando de nós, estaremos cuidando da humanidade, estaremos cuidando da nação, né? Até voltando pelo Brasil, né? Voltando a nossa reflexão sobre a nossa pátria. A gente olha diante do Brasil e a gente começa a criar na nossa mente, ver todas as coisas negativas. E se a gente de repente já entender que existe amor, né, nesse espaço negativo, nós podemos ir com nossa mente amorosa e trabalhar isso, mudar essa questão e começar a ver as coisas belas que existem na nossa pátria, ver com os olhos que Deus nos vê. Porque Deus, Ele não vê a imperfeição do homem. Deus sempre vê a qualidade, porque a imperfeição do homem é criada pelo próprio homem. Então Deus, na sua misericórdia, Ele olha, sabe que nós erramos, mas Ele não condena. Ele fica na torcida. A torcida que eu falo são as energias positivas que vem ao nosso encontro. E Deus olha e fala assim: o homem é capaz de mudar. Eu acredito no homem. Eu acredito que você pode caminhar com suas próprias pernas. Eu acredito que você pode acolher a criança que sofre do teu lado. Eu acredito, e assim Deus vai nos dando força, né? Então, pensamentos positivos e acreditar no seu potencial ir como se estivesse regando o trigo que existe dentro de você. Então, que cada a gente possa sempre prestar atenção atitudes e ações, porque o pensamento ele é gerado imediatamente, e quando a gente pensa, se a gente pensar coisas ruins, a gente com certeza vai estar direcionado a ter uma atitude ruim e fazer alguma coisa ruim. Mas se a gente direcionar o pensamento que vem no bem, porque ele vem, e você trabalhar imediatamente essa força dentro de você, você vai ter atitudes e ações positivas e vai fazer o bem. E o bem, ele é um retorno de energia que floresce a sua alma, que faz com que você movimenta todas as energias que encontra em sua volta. E isso é amor. Essa energia que a gente quer movimentar no nosso meio, movimentar dentro do nosso lar, na nossa comunidade, no trabalho onde ganhamos o nosso pão, é a energia do amor. Então a gente tem que fazer com que ela floresça cada dia mais. E tendo atitudes simples, do bom dia, do torcer pelo outro, de falar: olha, você vai ficar bem, você vai vencer, você vai conseguir o emprego. Palavras positivas, são atitudes que nós temos que ter no nosso meio. São coisas pequenas. Quando ele fala assim, que as pessoas simples e as pessoas humildes são as que mais contribuem para que o joio seja eliminado e o trigo possa florescer.
Tenhamos cuidado, porque no final dessa história, fala assim, quando o dono vai colher o joio, o trigo, ele colhe o joio vai para o fogo. Aí a gente lê e fala assim, nossa, aí o trigo vai para o celeiro. Jesus já estava falando da sua promessa infinita. Nós sabemos que o planeta Terra está passando para o mundo dos regenerados. As pessoas que estudam, os espíritas, já estão percebendo isso. Muitas vezes a gente até se alegra pela situação que está o planeta, né? A gente fala assim, olha, tudo isso está acontecendo, as coisas ruins estão sendo visíveis aos nossos olhos, porque vai surgir coisas boas. Então, é o mundo dos regenerados e a gente tem que contribuir com isso, porque no final, quando ele se refere que vai ser queimado, é porque os espíritos que não se melhoram, que somos nós, se a gente não melhorar, nós não vamos mais nascer aqui no planeta Terra. Não vai ter mais essa chance. Então, que nós possamos trabalhar profundamente, porque nós vamos nascer e viver quantas vezes Deus permitir, mas que possamos nascer aqui no planeta Terra, um mundo maravilhoso, uma escola, onde todos têm oportunidade de se melhorar, de ser melhores pessoas. Então, a gente pode refletir, eu vou fazer o meu melhor hoje. O melhor dia é hoje. O meu melhor medicamento é aquele que o médico receitou para hoje. O meu melhor exercício é o que eu estou fazendo hoje. A minha melhor hora é esse momento que eu estou com vocês. Porque eu sei que existe os espíritos de luz que está nos ajudando neste momento. Então, meus queridos, o convite é que sejamos bons trigo e que possamos espalhar o melhor que temos dentro de nós. Cuide do seu planeta, do seu mundo, que aí tudo melhora. Então nós vamos neste momento, mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, pedindo mais uma vez neste momento que a espiritualidade possa nos preparar para recebermos os tratamentos que iremos passar nesta tarde. Que os protetores também possam estar conosco, nos levando de volta aos nossos lares, e que tenhamos de Deus a força e a coragem de caminharmos serenamente e em paz. E assim nós vamos dizendo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Fica na paz.